Senhor, amém? Sempre é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa tarde para podermos alimentar da palavra de Deus. Ainda essa palavra continua sendo a palavra, a boca de Deus na terra. Amém? Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E gostaria de compartilhar uma palavra que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu nem não sabia, né, dessa palavra que a pastora trouxe aqui sobre ajudar os outros, né? Fazer o bem àquele que está próximo, né? E realmente o Senhor me deu uma palavra dentro dessa palavra. Deus, Ele traz as coisas para concretizar aquilo que Ele quer falar conosco, né? Usou a pastora, né? E vai falar através dessa palavra. Eu só gostaria que vocês abrissem o seu coração, voltassem assim, a sua atenção, não para o pregador, né? Mas pela palavra que vai ser ministrada, que é através do Espírito Santo de Deus na minha vida, que nós vamos ser alimentados nessa tarde. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondeu, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Aleluia. A palavra é bastante conhecida, mas o Senhor vai ministrar isso no nosso coração sobre essa passagem, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui numa semana, né, que o povo celebra a Semana Santa, né? Outros celebram Quaresma, outros são tantas coisas, né? Eu queria só ressaltar alguma coisa sobre isso, né? Essa semana, toda semana para mim é uma semana santa. Toda ela é santa. Amém. E nós celebramos também e professamos essa fé do Cristo que morreu e ressuscitou. Mas isso nós não temos que proclamar e nem declarar isso nessa semana, não. É todas as semanas nós temos que dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu e ressuscitou, para que eu tivesse vida e vida abundante. Amém. Essa é a melhor parte do Evangelho, porque se não tivesse a morte e a ressurreição de Cristo, nós não estaríamos aqui nessa tarde. Embora muita gente prega sobre morte e ressurreição, mas não tem sentido. Simplesmente é algo religioso.
Porque todo aquele que reconhece que Jesus morreu e ressuscitou e crê em Jesus, a sua vida é transformada. Não tem como uma pessoa que crê em Jesus, que recebe Jesus, aceita a palavra da morte e da ressurreição dele, porque quando Jesus morreu, nós também morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele também. E nós estamos vivos na presença de um Deus vivo que nos prepara para estar com ele no céu. Amém? E essa palavra aqui, ela é rica, profunda, em relação a esse homem religioso. E hoje o que tem de gente religioso, né, que até fala em Cristo, né, mas não vive. Esse religioso aqui, ele chegou e disse para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se ele tinha tanta convicção de Deus, das coisas de Deus, e como que ele estava perguntando como ele poderia herdar a vida eterna? Ele não confiava tanto em Deus? Ele não era mestre, né? Mas de uma forma sutil, ele estava querendo também tentar a Jesus. Que aqui fala, tentando dizer: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? E uma coisa boa, que esse mestre, né? Esse mestre aqui, que só tinha título de mestre, mas ele não era mestre coisa nenhuma, que era mestre Jesus, que era o mestre dos mestres, né? Aí ele respondeu bem: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele ficou contente, né? Porque Jesus falou: respondeste bem, faz isto e viverás. Jesus estava elogiando ele. Você respondeu muito bem. E ele, porém, esse falso mestre aqui, ele estava querendo se justificar a si mesmo, porque ele se achava muito, muito perfeito. Ele era mestre, ele era conhecedor, ele era o cara, né? Ele queria se justificar diante de Deus e perguntou, e respondeu e disse: quem é o meu próximo? Aleluia. Aí Jesus respondeu para ele: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, e os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E na ocasião descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo, e passou também da mesma forma o levita, né? Passou de largo. Aqui eu quero trazer essa mensagem para dois tipos de pessoas que às vezes são conhecedor da palavra, dizem ser cristão, dizem ser evangélicos, né? Que professa, mas não tem atitude. Ali, às vezes, irmão, não é tão difícil pregar, não. Mas é difícil viver o que você prega. A coisa mais difícil é viver o que você prega. E aqui ele está falando de um sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu sou um sacerdote. Aqui tem sacerdotisa, tem sacerdote, tem levita, né? E aquele homem que caiu ali, né, foi espancado, ferido, machucado, ele ficou a ponto de ficar meio morto, já estava quase morto. E passou o sacerdote de largo, né? Passou de longe, só virou, passou para o outro lado. E nem deu moral, nem, né? Não socorreu. O levita também passou da mesma forma e não socorreu ele. Como se diz, morra. E será que hoje, isso já tem mais de 2000 anos atrás, será que isso hoje não acontece no nosso meio? Quantas vezes pessoas que estão próximo de nós, não importa se ele é católico, se é espírita, quem for, mas é uma pessoa que está ferida e machucada, arrebentada, bem perto de nós. Às vezes dentro da nossa própria família. E às vezes nós passamos de largo. Às vezes nós não temos esse amor, essa compaixão das pessoas que estão sofrendo. Às vezes é uma pessoa lá do nosso trabalho, às vezes é uma pessoa que está dentro da igreja junto com nós.
Hoje tem muitos sacerdotes, até mesmo pastores, que não importa com ovelha. Às vezes está precisando de uma ajuda, está precisando de um abraço, está precisando de uma cesta básica, está precisando de um socorro. Está caído. Quantos de nós, às vezes, julgamos e condenamos com as nossas palavras pessoas que caíram? A nossa atitude não deve ser essa, de julgar. Hoje eu vejo, vocês estavam compartilhando aqui antes, eu estava ali escutando, muitas pessoas que apostataram da fé. Eu posso falar de Caio Fábio. Não estou julgando ele, mas era um homem, era um líder. E hoje está apostatado da fé. Hoje nós temos um Kleber Lucas, que era um exemplo, né? E hoje está dando um mau testemunho. Mas não que eu estou julgando, eu só estou falando isso aqui para vocês entenderem que aquele que está de pé, que não julga que não caia. Tem tantas pessoas, né? Tantos cantores, tantos levitas que estão por aí, né? E desliza. Você sabe o que é que nós temos que fazer? Ore por eles. Para que eles voltem para o caminho da verdade. Porque nós temos que fazer como o bom samaritano. O bom samaritano, ele tem a tipologia de Cristo. Não importa, era um homem ímpio. Era um gentil que estava todo ferido, todo quebrado, machucado. E a postura dele foi diferente. Não foi deixar ele acabar de morrer, não. Foi socorrer ele. Hoje a igreja, irmão, eu vou começar por mim. Hoje a igreja, ela está devendo muito nesse aspecto. Eu não estou generalizando, não. Mas boa parte está omisso diante do seu próximo que está caído, que está ferido. Nós temos que pedir mais a Deus para derramar mais amor no nosso coração. Inserir no nosso coração mais amor pelo nosso próximo. É verdade. Essa é uma realidade. Porque isso está se cumprindo a palavra de Deus, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Hoje quase todas as pessoas estão vivendo no seu próprio quadrado. Eu vou ficar aqui na minha. O outro está ali, ó, de um lado, na direita, à esquerda. Eu não estou vendo. Eu não estou escutando. A verdade é essa. Nós temos que pedir a Deus para nós voltar ao nosso primeiro amor em relação ao nosso próximo. Isso no âmbito da igreja, âmbito familiar, e o nosso próximo também que está caído ali na rua. Ele precisa de um socorro. Ele é um ser humano. Ele precisa das tuas mãos estendidas para ele. Você sabe de onde que Deus te tirou? Você sabe de onde que Deus me tirou? Nós temos que valorizar o ser humano. Hoje as pessoas estão valorizando mais cachorro, gato, animais, do que o ser humano. Isso é uma realidade. Tem gente que adora animais. Eu gosto de animais. Mas temos que valorizar mais o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. E aqui eu quero falar de um paralelo que fala sobre essa passagem do sacerdote e do levita. Aqui em João 8, aqui fala de uma mulher que foi pega em adultério. Ali tinha os religiosos, os sacerdotes, os levitas, aqueles que falavam da lei, que pregavam a lei, que estava sempre atento às coisas que aconteciam. E aquela mulher foi pega em adultério. E eles, em vez de apedrejar ela, não, levou até Jesus, para pôr Jesus na parede. E chegou diante do mestre e disse assim: olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que nós temos que matar ela, apedrejar ela. E Jesus ficou em silêncio. Ele abaixou e começou a escrever na terra algumas coisas que ele estava escrevendo ali na terra. E eles insistiam. Esses fariseus, esses escribas, os conhecedores da palavra de Deus, com as pedras tudo na mão, pronto para matar aquela mulher.
Aqui está falando de um sistema religioso, de sacerdote, de levitas, de fariseus, de escribas, que estava querendo o quê? Matar a mulher. Era matar. Tem diferença daquele que estava caído, que o bom samaritano socorreu? Não tem diferença nenhuma. E Jesus, levantando, e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os religiosos queriam matar ela. Mas Jesus diz que ele não veio para matar e nem condenar. Ele veio para salvar. E ele está pronto. Ele está disponível para qualquer um que abra o seu coração. Para cada pessoa que se disponha a chegar à presença dele. Eu fui mudado e transformado um dia que eu levantei essa mão aqui. Falei: Senhor, eu te aceito como Senhor, meu único Salvador da minha alma. Meu Deus. Ele me alcançou. Ele teve uma infinita misericórdia sobre a minha vida. Me levantou como sacerdote, como ministro da palavra dele. E eu quero que Deus me dê graça. Enquanto vida eu estiver, eu quero pregar esse evangelho que salva, que liberta e transforma as vidas das pessoas. Aleluia. E Jesus falou daquela forma com ele: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo aqueles mais velhos e as pedras foi ficando no chão. Os mais novos, ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou àquela mulher: onde estão seus acusadores? E ela respondeu: todos eles foram embora. Jesus disse: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Como se diz, Jesus em momento nenhum ele estava passando a mão na cabeça daquela mulher, não. Apoiando ela no pecado de adultério, não. Ela estava falando: se conserta a partir de hoje. Eu não te condeno. Eles não te condenaram. Eles não te apedrejaram. Mas eu também não faço isso. Vai e não peques mais. Aqui a intenção dos religiosos, das pessoas que conhecem a palavra de Deus, estava condenando. Como o levita passou, como o sacerdote passou diante daquele homem que estava semi-morto. Eles queriam como se morra. Passou de largo. Eles não queriam saber de nada. E isso está acontecendo nos nossos dias. Mas aqui no versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Olha o quanto isso aqui, essa íntima compaixão que nós temos pelos perdidos, por aqueles que estão feridos, por aqueles que caíram, por aqueles que vacilaram, por aqueles que desviaram dos caminhos do Senhor. Nós temos que ir levar essa palavra de resgate. Passar. Aqui a Bíblia fala que ele passou o azeite, ele passou o vinho para curar as feridas daquele homem que estava caído. Esse bom samaritano fala da tipologia de Cristo. Ele teve uma atitude nobre. Esse samaritano, irmãos, ele tinha um perfil de gentil. Ele não era judeu. Porque naquele tempo, do samaritano, que não se dava muito com os judeus, é porque a Síria trouxe um grande exército, invadiu Samaria e matou muitos samaritanos. Mas levou cativo também muitos daqueles para a Síria e trouxe outras nações para Samaria. Outras nações que serviam a outros deuses. Às vezes muita gente não sabe disso, mas esse samaritano aqui eram pessoas ímpias. Não eram judeus. Se ficou alguns judeus, foi poucos que ficaram em Samaria. É por isso que não se dava bem. Vocês lembram lá do poço de Jacó? Que aquela mulher do poço de Jacó falou para Jesus: eu sou samaritana. E o senhor é judeu. O senhor sabe que a gente não se fala. Como se diz, não tinha uma comunhão. Não tinha uma aliança.
E esse samaritano, ele teve essa atitude nobre de chegar e pondo sobre ele passou o azeite, o vinho, e pondo ele em cima do seu animal, levou para uma estalagem, para um lugar seguro, um lugar longe do perigo dos ladrões. E ele ficou o resto do dia e a noite com aquele homem ferido. Ele cuidou dele. E no outro dia ele levantou, pagou toda a dívida, ainda deixou 2 denários ainda para, olha, se precisar de alguma coisa, você faça por ele, naquela estalagem. E se ficar devendo mais alguma coisa, na volta que eu passar aqui, eu vou pagar toda a despesa desse homem que foi ferido. E aqui nós temos outro paralelo também que eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre a vida de Cornélio, que está lá em Atos 10. Depois vocês leem, eu não vou ler para ganhar tempo aqui. Cornélio era um centurião, ele era romano, ele não era judeu, mas ele tinha uma coisa, ele era um gentil, mas ele tinha uma coisa muito especial. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, e ele fazia muitas esmolas. Ele orava a Deus. Ele não era judeu, mas ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Ele tinha atitudes como bom samaritano. E um dia ele estava ali orando, esse centurião, e apareceu um anjo e disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Imagine um cara ímpio. É verdade. Ele só tinha um coração bom, mas ele era ímpio. E o anjo falou para ele: olha, as suas orações, as suas esmolas, tudo isso que você tem feito em prol do seu próximo, tem chegado diante do trono de Deus. É verdade. E ele ficou maravilhado. E aquele anjo falou para ele: olha, vai até a casa do Simão curtidor, que lá tem um homem chamado Pedro, e ele vai dizer as palavras que você tem que ouvir. Aquele anjo podia muito bem ter pregado para o centurião, mas não pregou. Vai até Pedro. E aquele centurião pegou e mandou 2 dos seus soldados buscar Pedro. Enquanto Pedro estava lá no jejum e na oração, Deus deu uma visão para ele, como um lençol que descia do céu. E dentro desse lençol tinha animais quadrúpedes. Naquele tempo, aqueles animais eram animais imundos, né? Que não poderia comer. Os únicos animais que poderia comer eram aqueles animais que tinham a unha fendida e ruminavam. Senão não podia comer, era considerado animais imundos. E Pedro disse, aquele lençol desceu com aqueles animais, ele falou assim: olha, o próprio Deus falou para ele: mata e come. E ele disse: eu não como, nunca desceu na minha boca coisa imunda. É verdade. E o anjo pegou e falou para ele: não considera imundo, incomum aquilo que eu purifiquei. Pedro começou a cair a ficha. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Pedro tinha uma presença de Deus. Ele tinha o mover do Espírito Santo de Deus. Mas ele estava rejeitando, você sabe quem? O gentil. É verdade. Ele estava rejeitando. Se Deus não tivesse mostrado essa visão para ele, ele não aceitaria ir até a casa do Cornélio. Logo que os mensageiros chegaram, contaram a história e eles foram juntos. Irmãos, como é brilhante essa passagem aqui para todos nós. Olha só o que está escrito aqui em Atos. Eu vou só ler aqui para vocês. Atos 10. Só a partir do 44, porque é muito grande, não dá para ler tudo. Na hora que ele chegou, ele diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Pedro, né? E os fiéis que eram da circuncisão
que estava junto com Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Olha a grande obra de Deus aqui. Pedro estava recusando. Pedro era um homem de Deus, mas ele não tinha entendido ainda que o nosso próximo está bem próximo de nós. E ele estava rejeitando. Ele estava rejeitando, mas ele entendeu, porque Deus mostrou para ele que os gentios também ele tinha purificado lá na cruz do Calvário. Nós estamos numa semana da morte e da ressurreição, que se celebra. Nós temos que olhar para o nosso próximo. Principalmente, irmão, eu quero pedir com todo carinho a todos vocês, principalmente da sua casa. Olha para a sua família, seus parentes. Mesmo que estão te prejudicando, ore por eles. Fala com Deus para abrir os olhos deles, para que eles possam ver a glória de Deus. Perdoa! Perdoa! Não tem uma coisa melhor do que o perdão. Como foi dito pela minha esposa ali agorinha, ele estava lá na cruz do Calvário, todo ensanguentado, preste a entregar seu espírito a Deus. Perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quantas pessoas que têm atirado pedra em nós, quantas pessoas têm falado mal de nós, quantas pessoas têm feito a maldade conosco. Perdoa, vamos perdoar. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E que eles possam ser alcançados. Para que eles possam conhecer essa grandeza, o amor incondicional que Deus tem para mim e para você. E para todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. É verdade. E esse é um momento de reflexão para nós. O quanto nós precisamos de estar olhando para o nosso próximo. O amor de muita gente já esfriou. Muita gente hoje já não tem esse amor no coração pelas vidas. Pessoas que estão morrendo, que estão indo para o inferno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Aqui no versículo, voltando aqui para o texto, versículo 36 diz assim: Jesus perguntou para aquele mestre: qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aleluia. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Aleluia. Aleluia. É aquele que usou de misericórdia. É aquele que estendeu as mãos. É aquele que socorreu. É aquele que passou o azeite na ferida. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão desviadas dos caminhos do Senhor, feridos na alma? Quantas pessoas estão caídas por causa, sabe de quem? Por causa de sacerdote, por causa de levitas, por causa de pessoas que dizem que são conhecedores da palavra. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém. O propósito de Deus na nossa vida é que Deus usa a nossa boca para abençoar as pessoas, para profetizar sobre a vida das pessoas. Você sabe aquela pessoa que todo mundo fala assim: esse aqui não tem mais jeito. Para mim, Deus teve um socorro bem presente na angústia.
Aleluia. Ele me socorreu. Amém. E eu sei que quase todos que estão aqui foram socorridos, foram alcançados por alguém que pregou a palavra, por alguém que orou por você e você nem sabia disso, por alguém que teve coragem de vir curar sua ferida. Naquele momento que você está chorando, angustiado, até oprimido pelo inimigo. Às vezes uma palavra faz toda a diferença. Um abraço ao nosso próximo faz toda a diferença. Uma oração faz toda a diferença. Esses dias, a minha cunhada veio aqui para Goiânia e foi lá para o Araújo Jorge para fazer uma cirurgia de câncer. E nós nos colocamos à disposição. Nós fomos para lá. Nós oramos junto. Nós declaramos e profetizamos a restauração, a restituição da vida dela. E para a honra e a glória do Senhor, ela está bem. Aleluia. Glória a Deus. Está certo que passou pela mão dos médicos, mas foi uma cirurgia com sucesso. Eu pedi o mestre dos mestres: Senhor, o Senhor é médico dos médicos. Vai passar pela cirurgia, mas o Senhor põe as mãos lá e faz a cirurgia no intestino dela. E para a honra e a glória do Senhor, ela está de pé, caminhando, fazendo tudo que pode. É uma oração, estender a mão. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo tem muito em seus respeitos. Ore. Pague um preço. Aleluia. Irmãos, o Evangelho de Cristo parece, para muitos, é uma loucura. Mas o Evangelho de Cristo é você se doar. Não tem outra palavra maior. Se doa. Eu e vocês já foram alcançados. Alcancem outras vidas. Se doem em favor de alguém, de uma alma. Nesse ano, ganhe uma alma para Jesus. Uma vida. Leva ela até o batismo. Você não sabe o quanto isso vai alegrar o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo todo perdido. Que hoje essa palavra venha manifestar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Para que Deus. nós possamos olhar com os olhos desse bom samaritano. Glória a Deus. Que não olhou circunstância. Não quis perguntar quem era aquele homem que estava ferido e machucado. Mas ele curou as feridas dele. Ele sarou a vida dele. Ele deu todo o suporte que ele precisava. E aquele homem foi restaurado para a glória do Senhor Jesus. Amém. E o nome do Senhor foi engrandecido. Através de uma atitude. De uma pessoa que não era sacerdote. Que não era levita. Que não era pastor. Que não era membro de uma igreja. Mas ele teve uma atitude brilhante de fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Foi ter uma íntima compaixão por aquele próximo que estava perdido. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade. Amém.